Senhor presidente, senhoras, senhores, bom dia a todos. Eu quero ocupar esse espaço do grande expediente de hoje, senhor presidente, dividido em duas partes. E para ambas, eu peço a atenção das senhoras e dos senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de abordar rapidamente o constrangimento porque passou a cidade de Fortaleza no último final de semana. Não é a primeira, nem a 10ª vez que eu ocupo essa tribuna para alertar, cobrar a prefeitura e para pedir o apoio desta casa em questão, atinentes ao respeito ao turista que vem à nossa cidade, senhoras e senhores. O que o jornal O Povo trouxe em sua edição de ontem, quando turistas reclamavam da poluição da Praia do Futuro, é o reflexo da falta de atenção e da irresponsabilidade, mesmo com que a Prefeitura e a SEMASSE vêm tratando a questão da sinalização das nossas praias, senhoras e senhores. Não adianta enganar ao turista. Quando o poder público foi informado de que toda a orla da Praia do Futuro e quase toda a extensão da cidade estavam poluídas, impróprias para o banho, as placas de alerta deveriam ter sido instaladas imediatamente. Olha quanto nós temos falado a respeito dessas placas de sinalização, mostrando a situação de balneabilidade das nossas praias. Jamais poderíamos deixar a situação chegar ao que aconteceu no último final de semana. É ridículo, é desonesto, é contraproducente, é até ilegal sonegar informações corretas aos turistas e à nossa população. Ou levamos a sério esta questão que veio batendo aqui há anos, ou vamos receber mais um carimbo que afetará diretamente a nossa imagem como destino turístico. A isto afeta diretamente a economia da cidade. Quando puder uma parte. Com todo prazer, João Alfredo. O mercado está bonito, a praia está imunda. Está lá a faixa para ciclista e o calçadão cheio de buraco. Estão lá os espigões e junto com eles os bandidos que agem quase livramento e tira nossa coragem de entrar naqueles chamado mole, que não é moleza não, são os espigões, que é conhecido como mole, feito de pedra, mas é duro ter coragem de entrar e a gente ver o pôr do sol. Porque se você leva um relógio, tu volta sem ele e não tem ninguém para guardar a cidade. Nós temos que levar a sério a forma como tratamos os turistas. Caso contrário, a cidade testemunhará aos poucos empobrecimento do setor e da nossa base econômica. Mas as barracas seriam prejudicadas. É uma argumentação ridícula se levarmos em conta que os nossos visitantes podem adoecer e até morrer, senhoras e senhores. É revoltante, senhor presidente, e é indesculpável. As placas com alerta sobre a poluição devem ser instaladas imediatamente. E temos que atacar o problema dos esgotos clandestinos nas fossas sépticas e até mesmo chamar a responsabilidade da Companhia Docas e da Capitania dos Portos para que se puna os navios sujões. Não falta dinheiro para nada. Então não faz sentido que um problema que vem sendo postergado por décadas não seja atacado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. É uma vergonha, senhoras e senhores. Bem, senhor presidente, o outro assunto que eu gostaria de abordar nesta manhã diz respeito à grave crise política e econômica que vem enfrentando o Brasil. Eu vejo as pessoas debatendo nas redes sociais
a imprensa dando mais ênfase ao acirramento político, até a amizade sendo desfeita por causa do efeito impeachment da presidente Dilma Rousseff, que está aqui em debate, ou melhor, agora está em debate lá no Senado Federal. Quantas discussões nós ouvimos aqui, os vereadores usando esta tribuna para mostrar o seu ponto de vista, mostrando os seus pensamentos. Nós também temos o direito de pensar e de falar aqui nessa tribuna. Mas olhe em volta, senhoras e senhores. Este não é um jogo entre torcida do time A ou B. Longe disso. Aliás, é exatamente isso que os lados envolvidos querem e que até encontram um abrigo na grande mídia. Mas o fato, senhoras e senhores, é que a presidente Dilma, junto com o seu governo, mergulhou o país numa imensa crise econômica, com reflexo direto sobre a nossa cidade. A verdade é que o governo falhou, e falhou feio na condução da política econômica. Faltou responsabilidade, faltou tino, faltou compromisso com a verdade. Essa crise que hoje assola Fortaleza vem de 3, 4, 6 anos atrás, quando a decisão equivocadas foram tomadas. E não se engane, senhoras e senhores, para o desagrado da maioria dos nossos colegas aqui em plenário, que certamente vão ranger os dentes pelo que vou dizer agora, e eles têm todo o direito. Não foi o Cunha corrupto comprovado, não foi o Temer, o vice escolhido 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores, e eu me declino dizendo que apoiei o PT em todas as suas eleições. Não foi o juiz Moro, que se deixarem, colocará na cadeia boa parte das lideranças de diversos partidos, PT, PMDB, PSDB. Não foram os coxinhas e nem os mortadelas que provocaram a crise de hoje, senhoras e senhores. A culpa foi da falta de gestão que nos trouxe aos dias de hoje. Mas o fato é que Fortaleza está penado. O Ceará já perdeu 44 mil postos de trabalho somente no ano de 2016. E não foram trabalhadores demitidos, foram postos fechados com empresas que faliram ou fecharam as suas portas. O discurso de que o golpe vai atingir a população mais pobre é uma falácia, senhor presidente, porque já atingiu. Quem perdeu o emprego hoje não tem perspectiva de recuperá-lo em curto prazo. Nós conversamos com a população pobre, nós conversamos diariamente com uma multidão de pessoas e eles estão clamando, desesperados, porque perderam os seus empregos, ainda os mais simples. São lojas fechadas, quarteirões inteiros fechados. São investidores retirando seu dinheiro dos nossos negócios, porque não tem qualquer garantia de estabilidade. Fortaleza está pedindo socorro. E é isso, bastante sério, senhoras e senhores. É mais um desafio para a gestão pública. A Prefeitura e o Governo do Estado terão de preparar-se para o caos iminente. Vamos ter que criar condições para cuidar dessas pessoas. Não vamos deixá-los morrendo à míngua. Uma coisa boa, senhor presidente, é que a Prefeitura continua investindo, continua com suas obras, mas até isso terá um limite. E quando esta onda acabar, teremos o problema aumentado. Teremos pelo menos entre 15% a 20% da nossa força de trabalho sem trabalho. E o que fazer? Então, senhoras e senhores, eu queria propor ao presidente Salmito Filho, ao prefeito Roberto Cláudio, para que possamos pensar soluções para esse gigantesco problema que está afligindo a população. Eu proponho a realização de um seminário de palestras, de cursos profissionalizantes de curto prazo, da criação de novas oportunidades para o exército de desempregados
que teremos pela frente, já podemos ver este exército desempregado, desesperado porque não tem como alimentar as suas famílias. É muito preocupante, senhor presidente, principalmente porque com o desemprego certamente virá o aumento da violência urbana. Então eu faço aqui um apelo ao presidente Salmito Filho para uma grande operação do poder público para cuidarmos dessas pessoas. A crise já chegou, senhor presidente, e agora? Fica aqui o nosso protesto e a nossa sugestão para tentar formular uma proposta por escrito. E por enquanto, senhor presidente, é só diante de tanta coisa que nós temos que falar em prol desta população que vem sofrendo, desempregado e humilhado. Muito obrigado, senhor presidente.